E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar mais um aspecto da língua inglesa, um aspecto que vai ajudar você a entender melhor os textos. É o reported speech, ou seja, o discurso indireto. Esse discurso indireto é a linguagem da fofoca, ou seja, você tem uma primeira pessoa que conta o fato, a segunda que ouve e depois uma terceira que vai ouvir dessa segunda história. Então você tem aí uma dinâmica envolvendo pelo menos 3 pessoas. Na maior parte das vezes, essa é a linguagem usada nos textos, porque nós sempre estamos lendo alguma coisa que foi dito por outra pessoa. O que você tem que lembrar, o que você tem que fixar? Você tem que fixar a estrutura verbal. Normalmente, aquilo que é presente passa para o passado. Então, nós vamos estar sempre dando um passo para trás. Você sai do presente e vai para o passado, perfeito? E também vamos estar dando um passo para o lado. Aquilo que é primeira pessoa passa a ser terceira pessoa. Você vai comentar o que uma outra pessoa disse. Então, se o sujeito está aqui e disse, por exemplo, eu quero, você vai comentar, ele queria. Você vai dizer então em inglês, I want. Então aí você do lado diz, he wanted. Perfeito? É assim, mais ou menos, a grosso modo, que se forma o discurso indireto em inglês. Prestem atenção, então, nessa referência. Presente e passado. Isso é uma das coisas mais importantes para se prestar atenção no reported speech. Aquilo que está no discurso direto, aquilo que está lá na primeira frase, no presente, vai para o passado. Perfeito até aí? Bom, até aí foi só uma abstração, você está vendo a coisa só em termos de teoria. Mas nós precisamos observar como funciona nos textos, como as frases são transformadas dentro de um texto. Ok? Vamos ver o primeiro exemplo? I am buying a gift for my children. I am buying a gift for my children. Estou comprando um presente para meus filhos. Estou comprando um presente para meus filhos. É o que uma amiga está dizendo à outra. Agora a próxima vai ouvir o comentário. Então ela diz, She said that she was buying a gift for her children. Olhem as transformações. Aquilo que era I virou she. E o verbo to be que estava no presente virou was, passado. Olha lá. She said, ela disse, that. Esse that é opcional. Eu posso utilizá-lo ou não. She said that she was buying. Então, aquilo que era I am buying, virou she was buying. Então, ela disse que estava comprando, que ia comprar o quê? A gift, um presente, for her children, para os filhos dela. Então, se alguém diz, I am buying a gift for my children, ao transformar no reported speech, você dá aquele passinho para o lado e diz, she said, ou he said she was going to buy a gift for her children. Quais foram as mudanças? I am virou she was, ok? E o my children virou her children. Então, o que nós normalmente temos é isso, uma mudança de verbos, de tempo verbal, aquilo que era presente dá um passo lá para trás, e os pronomes, o que era primeira pessoa acaba virando terceira pessoa. Então, eu vou fazer isso. Ela disse que ela vai fazer aquilo, ou que ela ia fazer aquilo. Perfeito? É assim que funciona o reported speech, ou discurso indireto em inglês. Well, let's see one more example. Mais um exemplo. I've won a lottery jackpot. I've won a lottery jackpot. Eu ganhei um prêmio de loteria. Eu ganhei um prêmio de loteria. I've won é o present perfect. Ele não está nem no passado, nem no futuro, é o present perfect. I have won. Lembrem? Vocês se lembram? É aquela terceira forma do verbo. No reported speech fica, She told me she had won a lottery jackpot. Ela me disse que havia ganho, okay, que tinha ganho um prêmio de loteria. Então, o que aconteceu? O present perfect, I have won, se transformou em past perfect. She had won. Então, a gente começa a estabelecer algumas regras. O presente
vira passado. O present perfect vira past perfect. Ok até aí? So, let's see one more example. I entered university in 1998. I entered university in 1998. Eu entrei na faculdade em 1998. Eu entrei. Isso é simple past, é o passado simples dos verbos regulares, ed ali no final. I entered university in 1998. Quando esse fato é recontado, fica She said she had entered university in 1998. Ela disse que havia entrado, que tinha entrado na faculdade em 1998. O passado também é transformado em past perfect. Então é isso. Presente virou passado. Present perfect vira past perfect. E o simple past também vira past perfect. Ok? Então sempre um passo para trás, um passo para o lado. O passo para trás para você determinar qual o tempo que está sendo utilizado. O passo para o lado para você se ver de fora da ação e enxergar, ó, ele disse, ela disse, e assim por diante. Ok? Let's see more examples. Keep alert, diz aí o sargento para um cabo. Fique alerta. Isso é um imperativo, é uma ordem. Keep alert. Bom, vamos observar como é que fica essa ordem no reported speech. He told us to keep alert. Ele nos disse para ficarmos alerta. He told us to keep alert. Ele nos disse para ficarmos alerta. Então, no caso de um imperativo, keep alert, você tem o uso da preposição to. He told us to keep alert. Se eu falo, por exemplo, don't sleep, não durma. Então, como é que fica o reported speech? He told me not to, observem, not to sleep. Tá ok? Perfeito. Let's see one more case. Don't rack your brains if you can't find a solution. Don't rack your brains. Não quebre a cabeça if you can't find a solution. Se você não puder encontrar uma solução. É uma ordem, é um imperativo na negativa. Don't rack your brains. Olhem, portanto, como fica no reported speech. He told me not to rack my brains. Ele me disse para não quebrar a cabeça. He told me not to rack my brains. Ele me disse para não quebrar a cabeça. Viram? Eu havia dito para vocês como ficava o negativo, com not to. E agora vocês viram um exemplo por escrito. Let's see more examples. No caso de uma pergunta, can you tell Laura to call me? Can you tell Laura to call me? Você poderia dizer para Laura me telefonar? Você poderia pedir para Laura me telefonar? É uma pergunta. No presente com o can you. Vamos ver como fica no reported speech. She asked Laura me asked if me I could tell you to if I call could her. tell Ela me you pediu to call her. se eu poderia Laura pedir a você, poderia me dizer a pediu, você para ligar Laura para asked ela. me, Laura me She asked me, o perguntou verbo fica então e no eu passado, ela me poderia pediu. If dizer a I você could, se para eu ligar para poderia. ela. Laura If I me could. perguntou Could combinando com se eu ask. poderia Passado com dizer-lhe passado. para ligar para ela. E Então você tem também a observa que substituição o do can por you, could. que era da E frase uma outra original, coisa que acontece nessa é que frase, na no sentença reported original era uma speech, ele pergunta. inverte, ele Can passa a you? ter a ordem Observem aí, afirmativa. I If could. I Você could. tem a ordem Perfeito? afirmativa. Então, além da mudança dos pronomes e do tempo do verbo, você tem que prestar também atenção nisso. Ou seja, o verbo na questão, ele está invertido com o sujeito. Quando você faz o reported speech, você passa para a ordem afirmativa. Coloca primeiro o sujeito, depois o verbo. Ok? Let's see one more example. How much money do you have? Quanto dinheiro você tem? É uma pergunta do assaltante, não é? How much money do you have? No reported speech, como é que isso vai ser contado? He asked me how much money I had. He asked me how much money I had. Ou seja, ele me perguntou quanto dinheiro
eu tinha. Quantas mudanças observamos aí? A primeira, o tempo do verbo, que era have, passou aí, olha lá, had. Outra coisa, a estrutura original era uma pergunta, do you have? E agora a estrutura é uma afirmação, how much money I had, sem o auxiliar. Existem 3 auxiliares, basicamente, do, does e did. Aliás, 2, né? Do, does and did, os auxiliares do presente e do passado, que no caso dessa transformação para o reported speech, eles estão numa pergunta. Ao passar para o reported speech, normalmente eles desaparecem. São os auxiliares. Tá? Os verbos auxiliares do, does e did, eles normalmente desaparecem e o verbo dá um passinho para trás, não é? Ele muda para o passado. Outros auxiliares, bom, eles permanecem, né? O verbo to be, o have, do present perfect, eles permanecem, mas eles mudam o tempo, ok? Let's see more examples. Did you finish the report? Você terminou o relatório? Did you finish the report? Pergunta no passado. Did you finish? Did ali na frente, mostrando que é passado. Finish no infinitivo por causa do did. Did you finish the report? Resposta, not yet, sir. Ainda não, senhor. Depois, essa história está sendo contada novamente, e aí o funcionário diz, the boss asked me if I had finished the report. O chefe me perguntou se eu tinha terminado o relatório. The boss asked me if I had finished. Por que I had finished? Na pergunta original, did you finish? Você terminou. Era passado. Caiu fora o did, a frase estava no passado, eu tenho que dar um passinho para trás. É o past perfect. If I had finished. Se eu tinha terminado o relatório. Tudo bem até aí, gente? Então, o que vocês têm que fixar é a questão verbal. Ou seja, simple present, passinho para trás, simple past. Present perfect, passinho atrás, past perfect. Simple past, passinho atrás, past perfect também. Aquele do had mais o particípio passado. E outros casos. Will, would, can, could, e assim por diante. Present continuous, past continuous, e assim por diante, um passinho atrás. Depois, os pronomes. Aqueles que estão na primeira pessoa, viram terceira pessoa. Primeira pessoa, I, we. Terceira pessoa, he, she, it, ou então they, e assim por diante. É essa mecânica do reported speech. Gravem e prestem muita atenção. E leiam, procurem identificar nos textos onde isso acontece. Nós vamos estar estudando alguns textos e vamos estar comentando. Por enquanto, study and keep alert. Bye bye.